Olá pessoal, estamos aqui então para fazer uma revisão do conteúdo de ondas, né? Uma matéria bem importante, costuma cair bastante nos vestibulares. Então vamos lá, vamos tomara que dê tudo certo aqui, que não ocorram problemas na gravação. Primeiro, né, já que vamos falar de ondas, devemos saber o que é uma onda. Onda é uma perturbação que se propaga transportando energia. A onda transmite energia sem o transporte de matéria. Isso é importante, tá? Então, sempre que houver uma perturbação, essa perturbação for propagada, tá? Nós chamamos isso de onda. E é interessante saber que as ondas, né, elas não transportam matéria, apenas energia, tá bom? Tem aqui um videozinho que vai mostrar para vocês o que é uma onda, tá? Vocês vão ver que há um peteleco, vamos dizer assim, no primeiro dominó, e aí essa perturbação é transmitida a todos os outros dominós. Veja que os dominós ficam parados, né? Nenhum sai do seu lugar, mas há aquela energia do primeiro peteleco sendo transmitida a todos os outros. Tá, acho que ficou já entendido. Eu vou dar uma paradinha no vídeo, porque senão, né, o vídeo é bem comprido. Bom, precisamos, né, saber classificar as ondas, e tem vários tipos de se classificar. Tá? A primeira é quanto à natureza. As ondas, elas podem ou não se propagar no vácuo. As ondas que precisam de um meio material para se propagar, ou seja, aquelas que não se propagam no vácuo, são chamadas de ondas mecânicas. Exemplo, ondas em cordas e ondas sonoras. As ondas sonoras não se propagam no vácuo. Tá? Ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de um meio para se propagar, por exemplo, ondas de rádio, de TV, a luz e etc. Né? Nós conseguimos ver o Sol, não existe nenhum meio material entre a Terra e o Sol, isso significa então que a luz consegue se propagar no vácuo, ela consegue se propagar sem a presença de um meio material. Então ela é chamada, é classificada de onda eletromagnética. O rádio também consegue. Tá? Podemos classificar quanto à direção de propagação. Essa classificação é bem fácil. As ondas podem se propagar numa só direção. Aí são chamadas de unidimensionais, são as ondas em corda, são as mais simples que existem. A gente usa bastante para entender as ondas, esse tipo. As bidimensionais são aquelas que se propagam num plano. Exemplo, as ondas numa superfície de um lago. Existem as tridimensionais, que são aquelas que se propagam em todas as direções, como as ondas sonoras. Correto? Também podemos classificar quanto à direção de vibração. Elas serão transversais ou longitudinais. Transversais são aquelas cujas vibrações são perpendiculares à direção de propagação. Então a corda vibra, por exemplo, na vertical e se propaga na horizontal, como está ali no desenhozinho aqui, ó, mostrando para vocês. E existem as longitudinais, naquelas então cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. Aqui há a vibração na horizontal e a onda também se propagando na horizontal. Ondas periódicas. Nós vamos estudar as ondas, né, periódicas, ou seja, aquelas ondas em que nós vamos ter uma frequência constante. Alguém vai estar perturbando aquela onda frequentemente, sempre com, vamos dizer assim, mesma intensidade, mesma velocidade. E então nós vamos ter um movimento repetitivo. Nós vamos ter a cada comprimento de onda tudo o que aconteceu no comprimento anterior acontecendo novamente. Sempre que estudamos movimentos repetitivos na física, a gente precisa, né, entender os conceitos de período e frequência. Período, então, vai ser o tempo de cada oscilação, tá, da onda ou o tempo para se percorrer um comprimento de onda. E frequência vai ser o número de oscilações por unidade de tempo. A gente costuma sempre botar esse tempo em segundos, então a unidade de frequência vai ficar no Hertz, no sistema internacional. Também aqui alguns elementos importantes, né? Crista seria então o ponto mais alto da onda, vale o ponto mais baixo,
A amplitude da onda é o comprimento que vai do centro da onda até uma crista ou do centro da onda até um vale. Não é todo esse tamanho, é apenas do centro até o vale ou do centro até a crista. E o comprimento de onda vai ser a distância consecutiva entre duas cristas ou dois vales. A fórmula para se calcular a velocidade de uma onda é essa daqui. A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade sempre em metros por segundo, se o exercício exigir o Sistema Internacional de Unidades. Comprimento de onda em metros e a frequência em hertz. O período, que é o tempo, né, de cada oscilação, em segundos. Alguma conversão de unidades aqui que seria importante saber para resolução de exercícios é passar metro para centímetros, tá? Porque às vezes ele pode dar o comprimento de onda em centímetros, mas pedir no exercício em metros. Hertz para RPM também é importante saber. 1 Hz equivale a 60 rotações por minuto. E a velocidade, passar metro por segundo para centímetros por segundo também é útil em alguns exercícios, em determinados exercícios. Mas tudo aí já foi bem praticado, né? Acho que não tem problemas. Depois vimos os fenômenos ondulatórios, que vou começar aqui falando da reflexão e da refração na ordem que vimos em sala de aula. A reflexão é quando a onda bate em um obstáculo e retorna ao meio, né? E aí, falando especificamente da onda em corda, ela pode ocorrer de duas formas, né? Se a extremidade for fixa, a onda inverte de fase ao sofrer a reflexão, e se a corda estiver com a extremidade livre, ela não faz a inversão de fase, ela volta com a mesma fase. Se foi de cabeça para cima, volta de cabeça para cima também. Refração é quando a onda passa de um meio para o outro, né? A gente sempre vai especificar em cordas, que fica mais fácil de entender. Quando a gente tem, por exemplo, uma emenda de uma corda mais grossa com uma corda mais fina, ao passar então esse pulso, essa onda da corda mais grossa para a corda mais fina, vai ocorrer a refração, só que, né, parte dessa onda ocorre a reflexão, parte dessa onda acaba voltando, sofrendo reflexão. Então nós vamos ter ao mesmo tempo dois fenômenos, da refração, parte do pulso passa para a corda mais fina, e da refração, e da reflexão, com parte dessa onda retornando à corda mais grossa. E ao contrário, né, se a gente estiver passando a corda mais fina para a corda mais grossa, nós vamos ter também os dois fenômenos, só lembrando que com a fase invertida. A reflexão vai ser como se aqui tivesse um ponto fixo, né? Essa corda é mais firme, ela funciona como se aqui tivesse um ponto fixo, então a corda, o pulso refletido volta com a fase invertida. Aqui, né, a frase mais importante para resolver exercícios de refração, que talvez envolvam cálculos, é lembrar que na refração a frequência da onda não varia. Outros fenômenos ondulatórios que a gente foi vendo, né, foi a difração, a polarização e a ressonância. Vamos ver aqui cada um desses fenômenos. O que é a difração? Difração é o fenômeno em que a onda sonora, ou qualquer outra onda, pode ser qualquer onda, eu peguei aqui no caso a sonora, pode transpor obstáculos. Para ocorrer a difração, o comprimento de onda deve ser da mesma ordem de grandeza que o obstáculo. Então tu consegue ouvir uma conversa de uma outra peça da tua casa, porque a onda consegue contornar obstáculos, passa pela porta e chega até os teus ouvidos. Tu consegue ouvir a conversa, mesmo tendo um muro entre dois pátios do vizinho, né? Por causa desse comportamento. A onda sonora, ela tem o comprimento de onda na ordem de grandeza de centímetros e metros, então tudo que tem no dia a dia é da ordem de grandeza da onda sonora. A luz já é mais difícil da gente ver esse fenômeno porque ela é muito pequena. No nosso dia a dia a gente não consegue observar. Polarização. A polarização é um fenômeno no qual uma onda transversal, vibrando em várias direções, tem uma de suas direções de vibração selecionada, enquanto as vibrações das demais direções são impedidas de passar por um dispositivo denominado polarizador. Então a onda vem vibrando em todas as direções e aí o polarizador vai filtrar a onda, vai deixar passar apenas uma direção de vibração. Pode ser a vertical, pode ser a horizontal, enfim, todas as outras serão bloqueadas e o polarizador não vai
permitir a passagem. A polarização é um fenômeno exclusivo das ondas transversais, ou seja, o som, que é uma onda longitudinal, não sofre esse fenômeno. Assim, as ondas luminosas, que são transversais, podem ser polarizadas, ao contrário das ondas sonoras. Está aí, então, explicando o slide para vocês. Ressonância. Ressonância é o fenômeno que acontece quando um corpo passa a vibrar a partir de uma onda. Tá? Todo corpo possui uma frequência natural. Acho que eu não vou conseguir botar esse vídeo para rolar. Vamos ver se eu consigo. Não. Não vou conseguir. O que acontece aqui? Esse o vídeo que a gente viu em sala de aula, a taça começa a vibrar por causa de um som até que ela se arrebenta, né? Acaba entrando em colapso. E aqui mais um vídeo que também não vou conseguir colocar para nós assistir aqui, que é o da ponte lá nos Estados Unidos, que entrou em ressonância com o vento, ou seja, começou a vibrar por causa do vento, por causa da onda do vento, e aí as ondas, quando entram em ressonância, começam a absorver toda a energia daquela onda, ela absorve tanta energia que ela entra em colapso também e se arrebenta. Certo? Então, ressonância é o fenômeno em que a onda sonora consegue, né, vibrar algum objeto. Esse objeto absorve a energia da onda e começa a vibrar com cada vez maior intensidade até que ocorre a ruptura. Ainda vimos os fenômenos da interferência, do batimento e das ondas estacionárias. As ondas estacionárias é um fenômeno que acontece, né, também com por causa do fenômeno da interferência. Todos esses fenômenos, na verdade, acontecem por causa da interferência. Então, o que é a interferência? É o encontro de duas ondas. Tá? Normalmente, elas precisam ser parecidas. Uma onda muito grande não consegue interagir com uma onda muito pequena. Então, vamos imaginar ondas próximas. Quando ocorre, então, o fenômeno do encontro de duas cristas, como nós temos aqui, a crista 1 e a crista 2, ambas vão levantar o meio naquele ponto ao se cruzarem, e aí nós chamamos esse tipo de interferência de interferência construtiva. Após uma passar pela outra, elas seguem, né, o seu caminho sem ser perturbadas. É como se elas não tivessem se encontrado no meio do caminho. Tá? Para elas não mudou nada, apenas durante aquele ponto ocorreu um encontro, né, mas elas seguem depois o seu trajeto normal. Podemos também ter o encontro de dois vales, tá? E aí vão tender a baixar o meio naquele ponto e nós vamos ter também uma interferência construtiva, só que ao contrário, ao invés de subir, vai descer. E às vezes pode ocorrer também o encontro de um vale e de uma crista. Aí nós vamos ter um deles tentando puxar o ponto mais para baixo e o outro puxando mais para cima. Aí nós vamos ter a interferência destrutiva. Inclusive, se essas ondas tiverem mesma amplitude, a gente pode ficar naquele ponto com a amplitude zero, como se não houvesse nenhuma onda naquele ponto. Tá? Então, devido ao encontro das ondas, nós temos o fenômeno do batimento, tá? Que é quando duas ondas de frequências diferentes, mas muito próximas, né, são sobrepostas. E aí nós vamos ter o batimento. Nós vamos sentir o som do batimento que nós conseguimos ver nas aulas, né? Que eu vou tentar colocar aqui, mas pelo visto eu não estou conseguindo. Não vai dar para ver, mas está aqui o link do vídeo, se quiser assistir, né? Também está lá no nosso site, vocês podem baixar a aula e assistir sem problema nenhum. Nesse vídeo aí ele mostra o fenômeno da interferência, da ressonância e do batimento. Tá? E temos também as ondas estacionárias, que são, né, a superposição de duas ondas de mesma frequência, mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, ou seja, duas ondas idênticas. Sempre que duas ondas idênticas se encontrarem, vai formar um desenho como esse aqui, tá? Onde nós chamamos esses pontos aqui de maior amplitude de ventres e esses pontos com amplitude zero de nós. As ondas estacionárias têm esse nome, né? Pois não quer dizer que elas fiquem paradas, fiquem em repouso, é porque elas não transportam, elas não transmitem energia.
Tá? Então, uma onda estacionária não transporta energia. Para a resolução de exercício, igual como as outras ondas, só tem que lembrar que a distância entre dois ventres consecutivos ou dois nós consecutivos equivale a meio comprimento de onda. Tá? E na hora de resolver exercício, tu vai usar a fórmula normal, aquela velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Ok, gente? Então, isso foi só uma revisão de ondas. Espero ajudar vocês e até a próxima.